Ele é uma das maiores novidades no mercado nacional de palestras motivacionais, usando os conceitos da física, além de suas experiências vividas em sala de aula. Utiliza a música para divertir e emocionar plateias através de seu estilo inovador e alto astral, que o transformou num dos professores mais famosos do Brasil. O programa Retratos de hoje entrevista José Inácio da Silva Pereira, mais conhecido como Professor Pachecão. Pachecão, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Sua vida, podemos dizer que ela é recheada de interpretações físicas. Talvez a primeira delas, que o tirou da inércia, foi sair de Laranjal. Conta pra gente como é que foi essa história. Obrigado, Lúcio Flávio, por estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Vi essas fotos lindas aí, oh, que lindo. Meu amigo, realmente a primeira coisa que fiz foi sair de Laranjal. Só é possível chegar se um dia você partir. E foi isso que fiz. Não foi fácil, naturalmente, sair do aconchego do lar, papai e mamãe, aquele abraço gostoso, café da manhã na cama, olha que chique. Mas meu pai foi um cara maravilhoso e que soube verdadeiramente criar um filho. Quando eu não queria fazer alguma coisa, né, quando ele percebia que era a hora de sair de casa ou era a hora de tomar alguma atitude, ele foi um cara que me levou para o canavial. Como você percebeu que era a hora de tomar uma atitude? Lúcio Flávio, quando estava dando tudo errado, né? Quando chega uma fase da vida em que você percebe que é preciso sair, em que os amigos começam a sair, as pessoas começam a acontecer, a vida de alguns começa a acontecer e a minha família é uma família muito grande, né? Quer dizer, a minha família, meus pais e meus irmãos são 5 elementos lá em casa, mas só que minha família, assim, da minha mãe, meu pai misturado, dá umas 500 pessoas. Então, quando você percebe que os primos já estão começando a achar caminho e a mãe começa a cutucar você e aquela confusão toda, aí você fala, cara, tá chegando a hora de ir embora. Mas meu pai foi um cara que fez com que eu fosse e não voltasse. Porque você pode voltar, como muitos amigos meus de Laranjal, da cidade, voltaram, né? E é triste você perceber quando o cara está voltando, né? Você volta para o pouso. Mas por que ele fez isso? Qual foi esse momento? Os amigos voltaram pelas dificuldades que encontraram, mas meu pai me colocou certas dificuldades em casa para que eu não voltasse, para que as dificuldades encontradas lá fora fossem menores do que as que ele encontrou, que eu encontrasse lá dentro. Eu acho que é uma estratégia maravilhosa isso. Meu pai comprou... foi proposital? Foi proposital, com certeza. Meu pai comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado, colocou um cabo dobro do necessário e me levou para capinar canavial. Só depois que eu entrei no canavial que eu percebi para que o cabo o dobro do necessário. Na hora que eu bati a enxada lá, o cabo batia na folha aqui. A folha subia e descia que nem um míssil. Não havia quem suportasse a pontada daquilo. Ou seja, vivi momentos terríveis, né, capinando. Isso porque você não queria estudar? Na verdade, eu não queria nada. Eu não queria estudar, eu não queria levantar, eu queria ficar deitado o dia inteiro, jogar futebol com os amigos. Com quantos anos isso? Tinha uns 12 anos, mais ou menos. 11 a 12 anos. Aí meu pai me colocou nessa onda aí já. Aí eu falei assim, garotão... Aí você saiu de Laranjal com quantos anos e para onde foi? Eu saí de Laranjal aos 16 anos, fui para Campos estudar, fazer o 2º grau e fui para um colégio agrícola, porque meu pai sugeriu que eu fosse agrônomo, né? Meu pai teve um amigo que era agrônomo. Eu não sei, rapaz, que ele gostava desse amigo dele e falou, meu filho também vai ser agrônomo. Porque pai tem essa mania de querer que o filho siga, ou que ele seguiu, ou que um amigo mais próximo seguiu. Essas coisas que é natural, né? Mas aí, cara, eu fiz 3 anos de colégio agrícola em Campos e senti que aquela onda não tinha nada a ver comigo. Ou melhor, até que tinha, eu percebi que até que tinha, mas um cara que eu encontrei em São Paulo uma vez, estava no restaurante almoçando lá, cheguei a São Paulo, olha só que chique. Então você saiu de Campos, fez o ensino técnico. O ensino técnico agrícola. E foi para São Paulo para fazer vestibular. Tentar vestibular para agronomia. Tentei 5. Mas aí, rapaz, eu estava chegando em São Paulo, né? Chegando aquele malão assim, papai coloquei no canto lá do restaurante. Aí eu estava lá, pedi um almoço.
Aí o cara me serviu o almoço, aí senta um cara na minha mesa da frente. Na mesa da frente fica me olhando. Falei assim, "Ih, esse cara tá meio esquisito. Eu tenho uma sorte com essa moçada feroz." Aí, rapaz, o cara me olhando ali, e ele falou assim, "Que prato é esse aí, companheiro?" Eu falei, "É PF." Aí ele olhou, não pediu esse prato, não, pediu outro. Lúcio Flávio, o que aconteceu é o seguinte, rapaz, o cara me olhando, e ele falou assim, "Você é daqui de São Paulo?" Eu falei, não, rapaz, eu sou de Minas mesmo. Aí ele falou, eu também sou de Minas, né? Aí aquele papo ali, rapaz, eu falei assim, esse cara tá meio esquisito, eu vou correr desse cara. A hora que eu acabei de almoçar, né, na hora que eu tava saindo assim, ele falou assim, "Senta aí pra gente conversar um pouco." Aí eu sentei bem perto da porta, qualquer coisa eu fujo, e aí ele não me pega não, eu até dei essa bolsa para trás. Consequentemente, Lúcio Flávio, o papo foi rolando, umas 2 horas de conversa, no final ele falou assim, "Vem cá, meu filho, você quer fazer o quê aqui?" Eu queria fazer agronomia. Eu falei, "Eu sou agrônomo." Eu falei, "Não é possível, esse cara tá querendo me segurar, querendo me cercar." Aí, rapaz, eu falei assim, "Não é possível, que as coisas são assim, não acredito." Ele falou assim, "Você guarda a solidão do campo?" Essa pergunta foi o grande a matada geral. Você gosta da solidão do campo? Eu olhei para ele e ele falou assim, "Imagine você num sol fechando, o dia acabando, o sol indo embora e você no meio do mato sozinho." Rapaz, aquilo foi me dando uma vontade de chorar. Eu falei assim, "Caramba, eu não gosto desse troço não. Eu não gosto dessas coisas." E aí ele falou assim, "Então se você não gosta disso, esquece. Faz outra coisa." Então aquele cara foi quem mudou a minha vida. Nunca mais o vi. E sem saber, né, você lida muito com pessoas e gosta muito de pessoas. Ele descobriu que a solidão no campo não seria sua vocação. Esses inputs, né, esses gatilhos que a vida lhe proporcionou, né, você foi para Campos, depois São Paulo e tentou vestibular 13 vezes, é isso? 13 vezes, exatamente, 13 vezes. Eu fiz 13 vestibulares. As pessoas pensam 3, não é 10 mais 3, 13. Então, e nem precisa pensar, viu, moçada, que eu tenho problema mental, porque as pessoas também têm essa mania de pensar que tem problema mental, mas foi uma coisa maravilhosa, Lúcio Flávio, ter feito 13 vestibulares, que eu conheci Rio de Janeiro, conheci São Paulo e Belo Horizonte, naturalmente. É isso que eu estava dizendo, sempre teve situações que o levou, né, a buscar o seu caminho de verdade, até você se encontrar como professor e posteriormente, né, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre as palestras, enfim, mas sempre teve momentos ou pessoas que o levaram a isso. Com certeza. Então, essa interação, né, as pessoas são interessantíssimas. Nós precisamos sempre estar misturados, juntos e misturados, porque numa festa que você vai, você pode ser alterado, você pode ser transformado, sua vida pode mudar. Inclusive a física quântica fala isso. Quem será você amanhã? Quem será você amanhã depende de quem você conhecer hoje. Então é o seguinte, eu conheci professores no cursinho, desculpa te cortar, conheci professores no cursinho que fizeram com que eu visse uma relação professor-aluno de forma diferenciada. Lá no colégio, lá na JAL, eu via as professoras sofrendo com os meus amigos. Né? Mas é nesse ponto que eu queria chegar. Você depois prestou o vestibular, você se transformou, o José Inácio se transformou no Pachecão. Isso. Quando você entrou para a sala de aula. Isso. Como que se deu esse momento de transição e como é que você se transformou em Pachecão? Na verdade, o meu último dia de aula, o meu último semestre de aluno de cursinho foi muito interessante. Primeiro que eu odiava física, eu não aprendia quase nada na sala de aula, tinha dificuldade muito grande de aprendizado, de concentração, voava a aula toda. E aí o professor estava dando aula, nem sabia o que estava falando. Eu tenho muita dificuldade de concentração, acho que é da idade. Cara, e aí o que acontece? O meu professor estava falando de física, eu estava com uma dúvida em física, e eu falei, "Professor, eu estou com dúvida em física." E o cara fixou o giz no quadro, olhou por cima do ombro e falou assim, "Preocupa não, meu filho, a dúvida é muito importante. É a dúvida que faz o homem caminhar na vida." Aí eu falei, "Mas eu estou com dúvida em física, rapaz." Aí ele fixou de novo o giz e falou assim, "Preocupa não, meu filho. Até eu tenho dúvida nisso." Eu falei, "Meu Deus, eu vou perder o vestibular de novo." E não é que o cara sentou do meu lado, ele sentou do meu lado e falou assim, "Qual que é a sua dúvida?" Olha só que chique. Aquela mudança, só o fato dele sentar do meu lado e o carinho que ele dedicou comigo naqueles momentos, fez com que eu gostasse do cara e, consequentemente, da matéria. Aí eu fui comprar um livro de física resolvido para estudar física, para mostrar para ele o quanto foi interessante. Então, esse professor fez com que eu mudasse a ideia da física. E um outro professor que, no último momento da aula, no último momento de pré-vestibular, ele queria fechar com uma música e chamou alguém para cantar com ele. Já que ninguém se manifestou, eu fui lá. E porque eu estava rompendo um processo de metamorfose, eu estava numa metamorfose incrível. Paulo. Isso em São Paulo, no último dia pré-vestibular. Eu era um cara super, hiper, mega, ultra tímido. Eu venho da roça, minha timidez beirava doença. Você entendeu? 2 pessoas para mim era multidão. Então, rapaz, quando eu falei assim, eu tenho que romper com isso, porque senão eu não consigo viver, eu vou morrer aqui. Aí eu cheguei e fui no palco. Eu caminhei na direção do meu medo, como dizia Guimarães Rosa. Aí eu subi no palco e cantei com o cara. Não posso ficar mais um minuto com você. Terminada aquela canção, foi um delírio na sala. Rapaz, aplausos 1000, pessoa aplaudindo de pé, subindo na cadeira, aquela zorra. Falei, gente, adorei.
Pela primeira vez eu fui aplaudido. Eu falei, eu quero eternizar esse momento. E aí eu falei, vou ser professor de pré-vestibular. Subi aluno e desci professor. Então, o pré-vestibular foi super, hiper, mega, ultra importante, ter feito esses 3 vestibulares. Agora, para eu transformar em Pachecão, foi justamente isso, quando eu cheguei em Belo Horizonte. Aí eu passei no vestibular em São Paulo e vim para Belo Horizonte, que me interessava mais ficar por aqui. Pode-se dizer que você já chegou transformado. Eu já cheguei transformado. Eu já cheguei transformado, mas ainda era José Inácio. Quando eu entrei numa sala de aula aqui em Belo Horizonte, um aluno, que eu dei uma gargalhada na sala, aí um aluno me chamou de Pacheco por causa da gargalhada. Na verdade, eu estava na aula do professor Licurgo. O professor Licurgo é um professor de química maravilhoso aqui em Belo Horizonte. E aquela onda toda ali, aí eu cheguei e dei uma gargalhada e um aluno chamou de Pacheco, devido à Copa do Mundo, da propaganda da Gillette, aquele negócio todo. E aí ficou Pacheco, mais tarde transformou em Pachecão. E essa onda do Pachecão foi a transformação, quer dizer, eu esqueci todo o meu passado. O Pachecão foi uma passagem, foi um batizado. Um novo batizado, uma nova pessoa. O José Inácio era um cara... Seu momento de transformação. Meu momento de transformação aconteceu. O Pachecão veio selar isso. Mais uma lei da física. Mais uma lei da física, com certeza. Inovação, vou sair daí nessa de vez. Muito bem, Pachecão. Nós vamos para um intervalo, mas o Retratos volta daqui a pouco. Continue com a gente.